aguardando ele aceitar o convite para que a gente inicie. Boa tarde, Anderson. Tudo bom? Tudo bom, mestre? Prazer. Prazer é todo meu. Para toda a odontologia sergipana. Para iniciarmos, né, o professor Alberto Consolaro, professor titular da USP de Bauru e da USP de Ribeirão Preto. É um grande prazer para o Conselho Regional de Odontologia Sergipano, para toda a classe odontológica do nosso estado, termos o senhor conosco aqui para discutirmos um bate-papo de excelência para a nossa profissão, que a sociedade brasileira vive esse ano, esses últimos tempos relacionados ao Covid. Bem-vindo, professor. Opa, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com os colegas e poder contribuir de alguma forma para que eles possam exercer a odontologia de uma forma segura, tranquila e bastante consciente, não é? Então, estou à minha disposição para fazer perguntas, para tirar dúvidas se for o caso, complementar com alguma informação, né? E eu vou procurar nessas minhas palavras sempre separar, né? Porque essa questão do Covid, essa questão do coronavírus, ela, infelizmente, ela foi muito politizada, né? Então, há uma polarização de uma forma que não é certo na ciência fazer isso. Então, tudo que eu vou falar não tem nenhuma conotação política, partidária, ou é uma opinião pessoal, ou coisa assim, né? Vou procurar falar sempre com base na ciência, né? Nas informações metodologicamente obtidas, sem posturas pessoais, né? Porque eu acho que na ciência não se deve ter opinião pessoal, nem se deve ter posição política. É o fato, é o ato, né, que está acontecendo ali. E é claro que também, Anderson, eu sempre, no começo das lives sobre isso, eu sempre esclareço também que é totalmente compreensível, né, a situação do colega que quer trabalhar, né? Ele quer trabalhar por questão financeira. Às vezes ele não tem outra alternativa, né? Ou por questão social, ou por questão emocional, por questão psicológica. Então, não tem jeito, ele quer trabalhar, entendeu? Ele precisa trabalhar. Então, tudo que eu vou comentar aqui é importante que quem está ouvindo entenda que eu sei dessa necessidade, eu sei dessa importância, mas eu também tenho que considerar os fatores biológicos e os riscos que se correm, ok? Então, sem nenhum alarde, sem nenhuma conotação de colocar temor ou fazer terror. Não, nós vamos falar de uma coisa cientificamente falando, e lógico que cada um, dentro da sua realidade, vai aplicar dentro do que for possível. Se não for possível, que ele faça isso de forma consciente, né? Ok? Isso. Ok. Então, no nosso estado, né, o governo do estado de Sergipe, ele, por decreto, ele incluiu a odontologia no serviço de urgência e emergência. Então, os procedimentos eletivos, a grande maioria dos estados do país, eles estão por decretos suspensos, né? Então, a classe, principalmente como o senhor falou aí, aquele que tem exclusivo, muito exclusivamente, das clínicas, ela tem sofrido bastante, né, com essa paralisação, né? Mas a gente entende que é um momento de dificuldade para todos, né? Não só para a nossa classe, não só os dentistas, os auxiliares, quem tem a questão de desemprego, né? Para aqueles que trabalham em tudo isso ele pesa, né, para o conselho e pesa para toda a classe, né? Mas, como o senhor falou, a questão da ciência é importante, que a gente discute, né? E cada um, dentro do que a ciência prediz aí para toda a profissão, a gente consiga oferecer uma odontologia ainda mais segura, né, para a sociedade, para toda a equipe profissional. O Anderson, o pessoal está reclamando que seu som está um pouco entrecortado. Então, pede para a sua parte técnica aí dar um jeitinho. Então, o CRO é um ponto crucial nesse momento, né? E também é assim, o profissional ele faz urgência, ele faz emergência,
né? O dentista pode estar fazendo isso. Isso dá a ele uma condição especial, mas só que não coloca ele na linha de frente. O dentista que está na linha de frente são aqueles da odontologia hospitalar, né? É o cirurgião bucomaxilo que tem que fazer uma intervenção no paciente COVID positivo, ou no hospital mesmo, que é COVID atendimento, ele tem que fazer um procedimento de traumatologia. Então, realmente, eventualmente, alguns profissionais estão atuando na linha de frente, mas ele não é considerado um profissional de saúde que está na linha de frente, a não ser essas situações especiais, né? Muito embora existe até alguns conselhos regionais que estão convocando dentistas ou formandos para atender pacientes em hospitais de campanha. Mas isso são situações específicas, né? E aí também o profissional tem que ir de forma consciente. E sobre isso, Anderson, eu gostaria de comentar o seguinte, que foi feito um trabalho na COP. A COP é um núcleo de pesquisa muito poderoso, muito respeitado no mundo inteiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse núcleo de pesquisa, eles tinham uns modelos para estabelecer os riscos que cada profissão tem de contágio de várias doenças. E foi feito um trabalho onde, então, se verificou qual o risco de cada profissão. Um profissional de saúde que atende lá no hospital, médicos e tudo bem, enfermeiros, fisioterapeutas, tem um risco de 53% de se contagiar, desde que todo paramentado e se proteja. Agora, o profissional técnico, cirurgião dentista, que atua na boca do paciente, o risco dele, por esse trabalho, foi a profissão de maior risco, é 100%. Então, nesse trabalho, sim, o profissional trabalha na boca do paciente, qual é a possibilidade dele se contaminar? É de 100%, ok? Porque a boca, a boca é a abertura do vulcão, onde tem o aerosol da respiração. Então, é difícil você fazer uma troca de elástico, você fazer uma restauração, ou você fazer qualquer procedimento na boca, implica em você assumir um risco. Agora, o que é importante? O importante é assim, se o indivíduo tem a missão da urgência, não tem como, ele vai ter que atender o paciente, né? Tem que sempre que nós também temos sempre que entender que quem transmite a doença não é o paciente que tem COVID. O paciente que tem COVID, ele está na UPA ou ele está no hospital. Quem transmite a doença é o paciente assintomático. Então, é o assintomático que você encontra no elevador, no corredor, na sala de espera. Que faz circular o vírus. É esse que vai... Então, você colocou o paciente ali, você sabe que ele pode estar transmitindo. Com exame ou sem exame, ele pode estar transmitindo. Então, o que acontece é que você tem a missão de urgência, ou você faz a odontologia hospitalar. Não tem como fugir. Ou então você não tem dinheiro, você precisa ir à busca do seu ganha-pão. Bom, se você é um desses profissionais, você tem que estabelecer que eu estou correndo risco. Eu tenho que me paramentar, me proteger, treinar a minha equipe, os meus auxiliares, tenho que fazer um projeto com a minha família para saber me receber em casa e fazer o que fazer com as minhas roupas ou como me tratar assim que eu receber, né? E tem também que ter consciência com os pacientes. Eu não posso prometer para eles que eles não correm riscos. Eu posso prometer que eu tenho tomado todos os devidos cuidados para que isso não aconteça. Mas se falar para ele que não tem risco, não é verdade. 100% não existe. A gente não pode, porque esse trabalho ele foi muito claro a respeito disso, né? Então, assim, nós temos que ter... Quer atender o paciente? Você quer trabalhar? Ótimo. É meritória a sua postura. Mas você tem que ter consciência do risco que você, sua família, o paciente e sua equipe está correndo. Então, você tem que tomar providências para proteger a todos. Lógico que nós somos muito egocêntricos, mas e não é só você que tem que proteger.
Paciente, família sua, equipe sua, Equipe. e o próprio paciente. Tá? Então, o 100% inclui os teus auxiliares. Exato. Ok? Então, assim, eu estou falando isso porque eu já tenho muitos dentistas que vão a óbito por causa do Covid, né? E também são positivados. Então, assim, não é certo falar assim, em Salvador não tem nenhum dentista contaminado. Peraí, não foi feito nenhuma pesquisa especificamente com os cirurgiões dentistas. Eu não posso falar que Nenhum levantamento. todos estão contaminados também. Não posso falar isso. Não pode. Tem que dividir aqueles que estão atendendo, aqueles que estão atendendo só urgências, aqueles que estão na linha de frente. Eu tenho que separar todo mundo. Então, tem que fazer. Então, mas qualquer notícia sobre isso, ou é fake news, ou é trabalho mal realizado. E está sendo usado politicamente, está sendo usado socialmente. E você não pode se deixar levar por manipuladores de opinião pública, né? Você tem que trabalhar em cima da ciência, né? Em cima da ciência, sempre buscando, né, os dados científicos para que fundamente, né, o funcionamento do serviço, né, no nosso caso, no serviço da odontologia. Perfeito. Melhorou o som, professor? Melhorou muito mesmo, né? Ótimo. Tá? Eu também gostaria só de deixar claro que nós temos que nos proteger do vírus, mas tem um vírus perverso quase igual, que é o fake news, né? Então, a gente não pode se deixar levar, né, por informações que você não tem a origem. A origem não é confiável. Até para o bem da saúde mental, né? Exatamente. Então, muita informação falsa. Tem que ter muita serenidade. Nessa hora, a gente pode ler algumas obras, algumas frases de filósofos, né? Então, tipo assim, você só vai saber o que você é se você tem consciência do seu papel. Você só vai chegar no objetivo se você saber qual é esse objetivo e qual o caminho para chegar até ele. Então, você tem que saber exatamente. Então, você tem que pensar, né, para não se deixar enfraquecer psicologicamente, né? Então, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Porque aí, essa filosofia, obras filosóficas, né, você pega no Google mesmo, né? Filosofia, nessa hora você pega Sócrates, você pega Aristóteles, você pega Nietzsche, você pega, enfim, os modernos, o Karnal, você pega o Cortella, e assim você... Cortella. Então, você ajuda você a ter essa tranquilidade mental. Agora, é difícil, ninguém está falando que é fácil, ok? O dinheiro não chega, você tem conta a pagar, e aí fica muito difícil. Nem todos têm família para se sentir amparado, né? Amparado. E às vezes fez o investimento, foi pego de surpresa. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Nós temos que ter muita tranquilidade nessa hora. Ok? Perfeito. E o que o CRO está fazendo é uma coisa fantástica, porque o que dá consciência às pessoas é uma informação, é a troca de ideias. Né? Joia, professor. Com relação aos protocolos de atendimento, professor, qual a vertente científica que o senhor, né, poderia nos passar de informação? A odontologia, ela está passando e vai passar ainda por modificações, né? Então, muita gente tinha dúvidas sobre o bochecho, sobre a máscara, sobre o escudo, né, o avental. E aí, um dia eu falei assim, mas por que você... Tem tanta informação, né, na internet, tem tanta informação, vídeos, explicando isso. A biossegurança era tão bem divulgada. Aí uma colega disse assim, sabe o que é? É que a gente pensava que fazia uma biossegurança muito eficiente. Né? É o pensamento de vários colegas. Mas a gente não fazia. Né? Não tinha cuidado com as luvas, com as máscaras devido. A máscara não é preparo só qualquer, com óculos, porque o vírus ele entra pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Né? Então, a gente não tinha uma biossegurança adequada. Entendeu? A
a gente se protegia do vírus da hepatite, a gente se protegia da tuberculose, da sífilis, do herpes, mas a gente não tinha uma biossegurança. Então, agora ela é necessária. Então, por exemplo, a ponto de você não pode deixar o paciente esperando na sala de espera. Por quê? Ele vai contaminar outra pessoa que chega até lá. Ele tem que sair do carro e ir até a sua cadeira. Ele não pode ficar na sala de espera. E aí há várias coisas. E se for uma clínica com 10 profissionais? E a sala de espera? Ela não vai poder existir. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com a máscara, com o gorro, com o avental, né? E com a luva. Mas esquece, às vezes, da agenda, da caneta que pegou, né? Do comprimento do paciente. Da máquina de cartão. Do cartão, então, não pode. Tem que acertar isso via eletrônica. Não pode. Quando você chegar lá, você faz o depósito na conta. Né? Despedidas também não. Acolhida também, nessa fase, não dá. Então, a gente tem que Sala do café, não, brinquedoteca. Café nem pensar, brinquedoteca. Isso não dá, porque onde tem superfícies e pessoas passando, vai ter gotículas de saliva, vai ter o aerosol da respiração normal passando por ali. Né? Então, e se fixando nas superfícies e ficando 3 horas, mais ou menos, no ar. Então, a gente não pode ficar com um espaço tipo sala de espera. Isso é inviável hoje. Revistas, né, brinquedinhos, enfeites. Não é mais possível aquela agenda bonita. Né? Então, tudo isso a odontologia vai ter que mudar. Não é só nos paramentos. Também é na recepção do paciente, na espera do paciente, na hora de ele sentar. Por exemplo, as pessoas ficam preocupadas às vezes. E a cuspideira? Então, nesse contexto atual, a cuspideira é cuspideira, ela está lá, entendeu? A pessoa vai às vezes, cuspir lá, mas assim, antes da cuspideira, você tem 1000 outras coisas a se preocupar, como a sala de espera, o cafezinho, o cumprimento. Então, você não pode dar beijinho, não pode acolher. Você tem que, a sua secretária, o seu técnico, a sua técnica tem que estar devidamente treinado para isso também. Então, assim, não é só o paramento individual, é todo o contexto do ambiente onde você está trabalhando. Né? Então, tudo isso é que eu falo que é consciência. Você faz tudo certinho e o risco é altíssimo ou quase inevitável. Mas você tem que tomar, porque tem aí a sua equipe, sua família, tem o paciente, tem você. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Agora, as máscaras, por exemplo, você está falando de proteção. É difícil. Sobre as máscaras, até saiu hoje algo sobre as máscaras N95, né? Isso. Uma lista com várias da China contraindicadas. Eu estava na live eu passei isso para o pessoal do CRO do Mato Grosso do Sul. O pessoal ficou louco. E agora aquelas 50 que eu comprei? E aquelas 100 e pouco? Então, assim, é quase uma brincadeira de mau gosto, né? Mas ficou, está lá nessa portaria, acho que é portaria 1480, tem lá a lista no Diário Oficial das 50 marcas. Todas da China, né? Todas da China. Tudo, não, eu acho que até os brasileiros acabam chegando de lá também, viu? Porque tudo vem da China, né? Porque é um país muito industrializado, né? Então, tudo que você vai fazer, a China predomina, né? Então, isso é um detalhe que é importante também. Agora, é assim, é importante você ter qualidade do material. Até respirador as pessoas falsificam. Então, você também tem mais esse detalhe, que você tem que preocupar se o gorro é certo, se o tecido do avental está tudo na gramatura. Então, assim, tudo isso faz com que você tenha que ficar muito mais esperto, né? Com os seus apetrechos, que você está usando com os seus equipamentos de proteção individual para que possa eles serem eficientes na sua proteção e na proteção do paciente. Ok? Então, a cuspideira precisa ser abolida a cuspideira? Tá bom, vamos resolver isso depois? Deixa ela lá quietinha, protege, limpa ela direitinho e tal. Mas, assim, quiser usar, usa, mas depois tem que desinfetar também, né? Mas hoje ela não é mais o foco principal, entendeu? Hoje o ar que você respira
né? O paciente saiu, você tem que fazer uma desinfecção desse ambiente, do ar, você tem que fazer a desinfecção das superfícies do equipo, da cadeira, né? Da mesa, você tem que trocar seu avental, sua máscara, tem que limpar seu óculos, tem que... Enfim, tem um monte de coisa para você se preocupar, é quase neurótico. E isso vai demorar, em média, 1h30. Tá? É. E aí você vai Com atender relação... o outro. E aí as pessoas perguntam assim, mas professor, vai ficar o vírus do outro paciente, potencialmente, e eu posso pegar esse... Sim, vai ficar por 3 horas em média. Mas se você usou desinfetantes adequados para o ar, se você usou um aerosol, se você desinfetou todas as superfícies, se você... eu uso luz ultravioleta. Ótimo, mais um fator. Você não vai conseguir nunca falar assim, na minha sala de trabalho não tem coronavírus. Isso não é possível ainda. Ainda. Né? Porque a única coisa que esteriliza mesmo é a autoclave. Os produtos químicos, a luz ultravioleta, a ozonioterapia, eles desinfetam. O que eles fazem? Reduzem a quantidade de patógenos onde eles estão presentes, incluindo o coronavírus. Eles não são viricidas, ok? Então, eles reduzem. Okay. Aí, o que acontece? Naquele ambiente todo que você fez, todo esse conjunto de ações, você fez uma desinfecção do ambiente, dos objetos, das superfícies. Tá? Agora, você não eliminou todas as bactérias, todos os vírus, você não fez isso, ok? Ok. Professor, o senhor falou do avental. Qual a gramatura ideal para esses aventais descartáveis? Na Anvisa, na nota técnica que saiu na última sexta-feira, né, eles falam em 50, gramatura de 50. Caso não exista, se o fabricante garantir que tem a impermeabilidade, até a de 30 eles orientam. E se existe um tempo ideal, né, para atendimento entre uma consulta e outra, né? Já que o senhor falou aí na questão da limpeza de 1h, 1h30, se existe cientificamente algo que a gente possa falar para os colegas, né? O tempo ideal é comprovadamente esse ou não. Saiu uma ideia de que era 3 horas o intervalo entre um paciente e outro. Porque saiu um trabalho que no ar ele ficava 3 horas. Não é bem assim. Pode ficar um pouco menos, mas pode ficar um pouco mais, ok? E não dá para garantir. Okay. Então, qual é o tempo ideal? Não tem, assim, determinado cientificamente. Então, o que você supõe? Que se você desinfetar tudo adequadamente, com tudo que você tem de possibilidade, você vai demorar 1h30 para terminar isso e atender o outro paciente, que é um tempo razoável, mas é o tempo que você vai levar para preparar o ambiente para receber o paciente. O outro paciente, chamar ele no celular, ele vai até a sua cadeira e você atende o... Agora, eu estou falando tudo isso, o profissional que está fazendo atendimento de urgência. Ele vai lá para atender aquele paciente. Agora, tem um paciente que o profissional está atendendo normalmente. Aí, uma pessoa falou assim, poxa, mas aí está desumanizando o atendimento odontológico. Olha, não é nem a classe odontológica que está fazendo isso. Quem está fazendo é o vírus. A gente não tem culpa disso. E, com certeza, isso vai ser por um período até sair a vacina. Depois vai voltar ao normal. Aí a gente vai poder voltar a tratar com humanidade, né? Com carinho, né? Com todo o carinho que merece qualquer ser humano. E nós vamos tratar da forma mais gostosa possível. Mas, no momento, é cruel, mas quem fez isso não foi o CRO. Né? Quem fez isso foi o vírus, né? Nós não temos culpa disso, ok? Perfeito. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, né? Perfeito. Com relação ao desinfetante para o ambiente, no ar, né? Você tem alguma indicação científica, né? No caso, falando de ar também, com relação ao ar-condicionado, qual a recomendação? A gente mora na região de muito calor, né, aqui no Nordeste, e
algumas recomendações falavam em ambiente de portas, de janelas abertas, portas abertas, mas com toda a paramentação, o calor que já é característico da nossa região, fica praticamente inviável se trabalhar sem o funcionamento do ar-condicionado. Então, de que forma seria esse funcionamento, manutenção, filtros, a questão dos exaustores, né? O que é que o senhor teria para falar sobre isso? Ô Anderson, felizmente, é bem provável que você não tenha vivido a época da chegada da AIDS. Tinha uma odontologia que há 11 antes, anos, mais ou menos, 10, 11 tinha uma anos. odontologia antes, 83, 84, e tinha uma depois. 8 anos. Não tinha luva, não tinha máscara, não tinha óculos, não tinha paramentos nenhum, não tinha autoclave. Então, nada é inviável. E nós nos adaptamos. Então, é viável, sim, tudo é viável. Nós vamos ter que nos adaptar a certas situações. No momento, o que sabemos é que o ambiente tem que ser arejado. Por quê? Supostamente, as correntes de ar que os aparelhos promovem podem levar vírus de uma forma rotativa e giratória no ambiente. Então, isso, no estudo da origem dos primeiros casos da China, mostrou que o ar-condicionado teve um papel preponderante nessa circulação do vírus nas ondas de ar. Daí surgiu essa necessidade de um ambiente aberto, ambiente ventilado, para que essa corrente leve os vírus para fora. Tá? Então, o vírus ele fica suspenso no ar por algumas horas, por alguns minutos. O aerosol, cada gotícula de saliva, ao respirar, ao falar, leva milhões de vírus. Então, eu sempre procuro comparar assim. Lá tem milhares em cada gotícula de bactérias. Só que, Anderson, a bactéria é um elefante e o vírus é uma laranja. Se lá tem milhares de bactérias, tem milhões de vírus. Então, Então, o aerosol químico, com a substância química que você joga no ar, ajuda. Ajuda. O ar-condicionado, o ideal é você limpá-lo. Né? E aí é difícil? Não, qualquer um de nós. A hora que você vai lá e vai ler o manual, você tira o filtro facilmente. E aí você vai ver quanta coisa sai de lá. Agora os fabricantes falam, não é tanto o ar, é mais a umidade. Claro, porque isso vai ter um interesse comercial no meio disso também. O exaustor, tirando o ar, será que favoreceria? É provável. Né? Se você pode fazê-lo, por que não? A luz ultravioleta, claro que ela vai reduzir uma quantidade de patógenos, mas ela não vai esterilizar o ar. Um sugador, um exaustor que suga, passa o ar numa corrente de calor e com substância química, pode garantir que vai esterilizar. O que é esterilizar? É tirar qualquer forma de vida em um ambiente. E isso só a autoclave faz. Tá? Mas, então não é interessante colocar? Claro que é. Mas você tem a consciência, a sua família, o paciente, a sua equipe, que o ambiente não está esterilizado. Ele está desinfetado. Ok? Então, isso está com um pouco mais de segurança para trabalhar. Está com mais segurança. Não 100%. Não, 100% é só o risco que você corre. Segundo a pesquisa do COP, o pesquisador que liderou chama Yuri Lima. Né? Isso saiu na mídia. Então, se você colocar lá no Google contágio de risco por profissão, vai ter várias notícias, entrevistas com ele, falando exatamente sobre isso. Tá? Perfeito. Professor, com relação à viabilidade do serviço da odontologia no serviço público, diante das novas normas de biossegurança e o aumento dos custos com os EPIs, né, frente à enorme demanda reprimida que, na grande maioria dos estados, esse atendimento eletivo está suspenso, né, bem como a questão do congelamento, né, do investimento do governo federal para os serviços públicos, que é um grande problema que a gente acha que vai acontecer, já está acontecendo, a questão do aumento dos custos, não só para os colegas do serviço privado, mas também para o serviço público, onde os gestores, né, vão ter esse impacto na sua conta, e aí a gente tem
infelizmente, em alguns locais, a precarização da contratação do cirurgião dentista, né, o que pode acarretar em alguns lugares até demissões, né, de profissionais. Sim, isso está acontecendo em todos os países. É inevitável, né? Agora, sim, em relação a custo, algumas coisas vão ser eliminadas, outras vão ter que ser adicionadas. Nós vamos mudar a forma de praticar a odontologia enquanto a vacina não chega. Depois que a vacina chegou, pode ter certeza, Anderson, volta tudo ao que era antes. A odontologia vai mudar de patamar. Não, vai continuar como era antes. As pessoas vão, da mesma forma, continuar com aquela biossegurança, que não é tão biossegurança assim. Isso é inevitável. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que tomar todos esses cuidados, sim. Agora, por exemplo, como o Brasil é muito grande e tem várias realidades, e tem vários governadores, né, também, então cada um tem uma realidade. Então, por exemplo, a clínica oferece curso de aperfeiçoamento ou curso de especialização. E ela foi autorizada a voltar às suas atividades. Bom, se a clínica não tinha individualização de atendimento do paciente com paredes e portas, fica difícil você imaginar hoje em dia alguém atender com 20 cadeiras, todo mundo comunicando-se com todo mundo. Os biombos são muito frágeis, eles não conseguem fechar tudo. Então, como é que o paciente vai saber, o profissional vai saber que é hora de ir lá atender o outro que está fazendo o treinamento? Quantas pessoas vão poder entrar nesse consultório? Né? Como é que serão treinadas o pessoal auxiliar? Então, logicamente, se alguém vai, nessa realidade atual, voltar a atividades didáticas, olha, vai ter que mudar toda a estrutura física, toda a logística de atendimento. E a sala de espera? Como os pacientes serão chamados? Como eles vão se intercomunicar? Entendeu? Então, enquadrar os cursos também, as faculdades, né? Uma das perguntas aqui sobre as faculdades. Do mesmo modo, você vai ter que mudar tudo. Ou então vai fazer como está fazendo a Inglaterra. Acho que hoje ela determinou, né, que teria as férias escolares e que as aulas, até o final do ano, não haverão aulas normais. Né? A não ser que o Paraguai, eu acho que também. O Paraguai, acho que só dezembro também. Então, por quê? Porque, veja, se você não espera a vacina, para você voltar a atender nesse contexto de cursos, de especialidades, de clínicas, de faculdades, você vai ter que mudar a estrutura física. Toda a logística terá que ser modificada. Será que bem como treinamento de toda a equipe, né? Então, aí será que compensa, não compensa esperar a vacina? Né? Porque, logicamente, no seu consultório também, a sua sala de espera, o treinamento de sua equipe, tudo vai ter que mudar. Então, aí você tem que fazer ponderar. Esperar a vacina ou não, fazer investimento, mudar a logística, mudar a estrutura física, né? Aí o número de alunos poderá ser o mesmo? Quantos pacientes serão atendidos? Então, assim, se você for atender nessa realidade de coronavírus, vai ter que ter mudanças, né? E isso vai ter custo também. Não é só no EPI. Não é verdade? Então, isso. E com certeza tem escolas que já estão se preparando, mudando o protocolo, né? Então, isso é natural. Quando a AIDS apareceu, também teve um período de transição aí para todo mundo se adaptar, todo mundo ficou com muito medo. Mas é natural, isso vai ter que mudar. Agora, a não ser que venha uma vacina, tipo em setembro, aí muda toda a realidade. Okay? É porque todos estão torcendo para que essa vacina apareça o mais breve possível. Mas o Brasil vai ser um dos últimos a recebê-la, provavelmente, né? Porque os Estados Unidos e o Brasil foram os únicos países do mundo que não deram nenhuma contribuição para os esforços de pesquisas na obtenção da vacina. Foram 7 bilhões de euros, parece, mas esses dois países se recusaram. Então, quando surgir alguma, logicamente, alguém fala, não, nós estamos na frente, espera aí. E, logicamente, esse atraso vai ser de 20 dias, talvez, 30 dias, né? Mas a gente tem que torcer para que a vacina, são 100 pesquisadas, 8 em fases adiantadas,
e 3 já sendo testadas em humanos. Em humanos. Perfeito. Diante de todas essas mudanças, professor, já tem algum estudo relacionado ao impacto dos custos dos tratamentos odontológicos, né, com a pandemia? Existem até algumas solicitações por parte do Conselho Federal, né, junto à ANS, para que se faça um estudo junto às operadoras de planos de saúde para tentar repassar para os dentistas que atendem, né, por planos odontológicos a questão dos custos, né, dos EPIs. Mas ainda nada definido, mas já tem uma tentativa, né, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, para tentar, em acordo com os planos, fazer essa medida. Mas tem algum tipo de estudo, alguma forma de pensamento que o senhor fale sobre isso? Os profissionais que estão fazendo essa negociação, eles têm que ser muito bem preparados, né? Porque você não pode ficar só pensando em EPIs, né? Sim. Porque você vai ter tempo de atendimento maior, né? Não vai ser só EPI, você vai ter os desinfetantes, os antissépticos, né? Você vai ter todos aqueles apetrechos para você preparar, né, o ambiente. Então, você tem que incluir no custo não só EPIs, né? Tem o tempo de trabalho, tem a responsabilidade. Então, tem um risco que a hora você do trabalho corre, aumenta. na hora da negociação, isso tem que ser colocado. Sim, você vai mudar isso. Agora, para isso, é muito importante, para isso, a classe ser muito unida em seus objetivos, né? Nós temos que sempre atuar em conjunto. Não é cada estado fazer União é sua importantíssimo. negociação, entendeu? O CFO Isso. tem que fazer uma ação muito forte, muito incisiva, né? E muito única e fortalecida pela união da classe. Porque se você for estabelecer negociações paralelas, porque o deputado conhece o fulano no outro estado, então, assim, a classe tem que fazer um esforço conjunto, esquecer as diferenças anteriores, né, para que a odontologia se faça respeitar, tá? E que realmente nós tenhamos uma negociação onde essas compensações sejam feitas, né? Então, é muito interessante. Aí é a hora de você, às vezes, fazer compras em conjunto, né, estabelecer uma estratégia de abordagem, de compra, de ação, entendeu? Não pode, sozinhos nós não vamos fazer nada. Nós só vamos conseguir coisas unidos, tá? Desunidos é impossível, né? Por isso tem que atender a convocação do CRO, a convocação da ABO, a convocação de todos aqueles que Das entidades, todas as entidades de classe. Unificando a classe, né? Esquecendo as diferenças. Porque, logicamente, agora também veio a vacina, isso vai voltar ao que era antes. Todas as diferenças vão voltar. Viva a diferença. Ou não, professor. Sabe, né? Porque esse fortalece. Vírus, é importante a tentativa de fortalecer a união da classe, né? Porque esse vírus é assim. O que esse vírus mostrou para todos nós? Crianças mais velhas, né? Pessoas mais velhas, para todo mundo. Para você, para mim, todo mundo. Ele mostrou o seguinte: cara, a vida tem fim. Primeira coisa. Segunda coisa, você não vai fazer tudo o que você quer. Você não é o Senhor Todo-Poderoso do Universo que estabelece os seus objetivos e vai fazer tudo o que você queira. Não, tem limites. Você não pode sair de casa, você não pode atender. Se você sair, você pega, mas você morre. Ok? Você não pode ir na casa do seu pai. Então, os limites foram estabelecidos e acho que o vírus acabou colocando a gente no lugar mais apropriado. A gente estava muito senhor de si. Então, esse vírus também, ele pode ter ajudado nisso. Tipo, gente, precisa de um vírus para que a gente tenha a inteligência de que a união faz a força. Precisa de um vírus explicar isso para a gente. Então, depois que o vírus passar com vacina, a gente tem que retomar essas reflexões. A filosofia aí tem que ajudar. Nós temos que ser inteligentes. Sozinhos, fragmentados, não somos ninguém.
Ok? E o vírus mostrou isso. Somos Tá? finitos. Quantas crianças hoje o pai não falava não. E agora teve que falar, filho, não pode. Não pode sair, não pode ir na piscina, não pode isso, não pode ir na praia, não pode. Então, os limites acabaram sendo estabelecidos de uma forma muito rígida, né, pelo vírus. Rígida. Professor, com relação aos bochechos pré-atendimentos, na nota técnica também da Anvisa da sexta-feira, dia 8 de maio, ele fala sobre o peróxido de hidrogênio. O que o senhor tem para falar sobre os bochechos, Então, a indicação, de que é forma? muito interessante, e aí vou recorrer ao conhecimento anterior à pandemia, tá? A periodontia sempre explicou isso muito bem, tá? Quem é que ajuda a diminuir a quantidade da microbiota, de vírus, bactérias, fungos e parasitas? É a escova, o dentifrício e o fio dental. Antisepsia é a redução de patógenos do ambiente onde eles existem em um organismo vivo. Então, quando você escova o dente, dentifrício, mais a escova, você reduz de uma forma muito grande a quantidade de micro-organismos. Você reduz. Porque você não consegue entrar com tudo na superfície da saliva, no suco gengival, nas cicatrículas e fissuras, nas tonsilas, não é? Então, veja, e a periodontia sempre ensinou também que quem vai tirar a placa, quem vai tirar essa burra é a escovação e o fio dental. Uma coisa que a gente acostuma tanto e que não esquece, o que é o dentifrício. O dentifrício é água e sabão. Então, a escova com água e sabão, entre parênteses, dentifrício, mais o fio dental, é o que efetivamente atua. Aí, na periodontia antiga, e não vai deixar de ser verdade agora, antiga que eu falo, anterior à pandemia, tá? É super contemporânea também. Então, é o seguinte, ela diz bem claro, você pode usar o bochecho, o enxaguante, se você achar interessante. Se o paciente gostar, porque fica gostoso. Mas ele não vai atuar, ele não vai reduzir a carga. Tá, mas eu quero. Bom, se você quer, lembra do álcool gel. Eu vou enfiar a mão no álcool gel e vou tirar. Vai fazer a antisepsia da minha mão? Não. Não, sem a Eu vou ter fricção. que tirar e friccionar. O que vai ajudar é a fricção, é a raspagem, é o enxaguar. Agora, raspar. Então, se você faz só o enxaguante, sozinho, ele não vai fazer nada. Ele precisa, a rigor, não. Ok? Mas é gostoso, é bom. Agora, se você vai usar e ele tem esse efeito cosmético, gostoso, use, não tem problema. Mas aí você use um que não é co-carcinogênico. E tem dois tipos que são. Aquele que é alcoólico e aquele que é à base de peróxido. São substâncias que, se usadas todo dia como antisséptico, ao longo de semanas e meses, eles vão potencializar o efeito carcinogênico de todos os agentes carcinógenos que passam pela boca. E não é só na boca. Na garganta, no esôfago, no intestino e na mucosa retal. Esses co-carcinógenos, se você pegar no meu Instagram, lá tem referências de trabalhos sobre isso. Né? Então, veja, você tem... não é só a boca. Então, você, por exemplo, o peróxido. O álcool, você quer tomar, você toma. Mas enxaguante alcoólico não deve ser usado. Agora, o peróxido de hidrogênio. Eu quero usar como terapêutico. Na pericoronarite. Perfeito. Mas é um uso pontual. Na guna, é um uso pontual. Eu quero clarear os dentes, todo clareador é peróxido de hidrogênio. No consultório, protegendo a gengiva com a barreira resinosa e sugando ele totalmente antes de jogar a água e o paciente engolir, ele passa a ser um procedimento seguro, porque é feito a cada ano.
Agora, jamais você mencionar isso de antisséptico, com peróxido, com o paciente. Está cheio de blog, sites. Doutor Google. Está cheio de blog, site que fala assim, ó, isso é conversa de dentista. Use, bocheche todo dia com água oxigenada na sua boca. Escove o dente com ela, deixa a escova no peróxido. Aí o paciente vê que o dente fica branquinho, a boca limpinha e a gengiva vermelha. É tão irritante, que químico que é. Entendeu? Então, veja, usar o low pontualmente é uma coisa. Como bochecha e jaguante é outra coisa. Não se deve. Na Anvisa e na Associação de Medicina Intensiva, Associação Brasileira, é bem claro. Nós não estamos falando do paciente lá na UTI. Lá na UTI está com um tubo, está com cheio de coisa na boca. O paciente não está consciente. E aí o enfermeiro ou o próprio dentista, ele quer limpar a boca, isso é uma embrocação, ele quer tirar toda... Isso o peróxido faz bem, para entrar naquele vulcão altamente contaminado. Então lá é pontual. Ele não tem 2 anos. Ok? Então use outro antisséptico que não seja alcoólico ou que não tenha peróxido, para o bem de todos. Tá? Porque ele é co-carcinogênico. Lá no Instagram tem as referências, tem as teses que eu orientei, tem tudo certinho, tem um comentário, tem vários posts que eu fiz, leia os comentários que os colegas fizeram, que eu respondi. Então lá você tem um bom ponto de partida para entender a questão do antisséptico. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Okay. Sim, com certeza. Professor, a secretária aqui informou que a gente tem 10 minutos, eu gostaria de saber se a gente pode reiniciar quando acabar o tempo, porque o Instagram só permite por 1 hora, né? A gente encerraria e iniciaria mais uma vez? Pode por ser? Mim, não tem nenhum problema. Um problema, tem Perfeito. Problema. Então vamos continuar aqui. O senhor acha que seria interessante os dentistas fazerem o teste de sorologia para ver se já foi infectado, se isso diminuiria os riscos? Né? E que tipo de teste seria indicado, já que até assisti a live que o senhor foi a de ontem, onde o senhor falou que alguns testes, né, eles têm uma segurança de algo em torno de testes rápidos, né, de 28%, 29% de efetividade. 26, então 27, são bem baixos. 26%. 26, 27. São então, muitas são bem marcas, baixas, né? São muitas marcas. E eles são feitos de uma forma muito rapidamente. Então, a confiabilidade de algumas marcas é de 26%. Teste rápido. Se deu negativo, fique esperto. Pode ser falso negativo. Se deu positivo, fica esperto. Pode ser falso positivo. Eles não têm essa garantia de fidelidade. E eles, Anderson, não servem para diagnóstico individual. São testes que têm valor epidemiológico, para fazer na população como um todo, e para que o gestor de saúde tenha ideia por onde caminha o vírus. Quais são os bairros, quais são as cidades que estão mais contaminando-se, ok? Então, nessas populações, você tem milhares ou milhões de pessoas. E esses milhares e milhões de pessoas acabam compensando a deficiência do teste, estatisticamente. Então, epidemiologicamente, eles têm um valor muito grande. Mas, em termos de diagnóstico, é lamentável, ok? Então, assim, e o que eles determinam além disso? Eles determinam, por exemplo, se for IgM, se você tem IgM, significa que 7 a 10 dias antes, você teve a doença. Não, teve a doença. Assintomática ou não. Ok? Então, veja, lá no Instagram tem 10 perguntas mais frequentes. Então, uma por uma, bem certinho, que depois que acabar a live, aí vocês vão lá e você tem detalhezinho do que eu estou falando, ok? Então, deu IgM positivo, você tem 7 a 10 dias. Então, nesses 7 a 10 dias, ok? Você contaminou todo mundo. Ok? Que você encontrou. Agora, todo mundo é modo de falar. Claro que não é todo mundo, né? Agora, se você deu IgG, significa que você teve 20, 30 dias antes. Mas lembre, pode ser falso positivo, pode ser falso negativo. Significa que o vírus
entrou no seu corpo e induziu a formação desses anticorpos, mas demora. A IgM, 7 a 10 dias no mínimo. É uma janela. E a IgG, 20 dias, 21 dias. Então, assim, vai te dar algum alívio psicológico se deu positivo ou negativo o teste rápido? Bom, vamos conversar. Vamos sentar no divã do terapeuta. Você vai se enganar ou você não quer se enganar? Ah, não, eu não quero me enganar. Então, esquece. Você vai ficar preocupado do mesmo modo. Agora, se você quer se enganar, deu negativo, tudo bem, mas saiba que pode ser um teste de resposta errada. Ok? Esses são os testes rápidos. Entendeu? Agora, tem os testes. Tem o teste que é o PCR. O que o PCR faz? Ele vai falar para a pessoa assim, ó, na tua garganta, na tua boca, no teu nariz, teve vírus. Ok? Então, naquele momento que foi coletado o material, você tinha vírus na boca, no nariz. Não significa que você está doente, mas você pode, daqui a pouco, estar doente. Se o resultado saiu em 24, 48 horas, você fique trancadinho, porque nesse período, você pode ter pego o vírus. Aí o resultado vai sair negativo PCR, mas você está com o vírus agora. Então, tem que ser rápida a resposta. E alguns laboratórios demoram 7 dias, 6 dias para sair o resultado. Se nesse período você não ficou trancado em casa, você pode ter pego o vírus e o PCR vai ser negativo. Negativo. Então, o PCR dá uma tranquilidade, fala, não tenho no corpo, ele tem que ser uma resposta rápida. Agora, a metodologia é muito eficiente. Raramente vai dar falso positivo ou falso negativo, né? Porque é uma tecnologia bem aplicada. Agora, o material tem que ser bem polido, tem que ser bem preservado até levar lá ao laboratório, tem que se fazer logo em seguida. Mas, em geral, os laboratórios têm esse cuidado. Tá? Ótimo. Professor, para a gente encerrar essa primeira etapa, vou solicitar aos colegas que estão presentes, a gente está com mais de 500 pessoas participando, então, importantíssimo. A gente vai fazer o encerramento agora dessa primeira etapa, e vai reiniciar, a live, para que o senhor novamente, a gente consiga conversar aí por mais ou menos 1 hora. Tá bom, professor? Ok. Muito obrigado já por essa primeira etapa e vamos fazer a finalização aqui para que a gente dê sequência. Bem, pessoal, voltamos. Estamos novamente ao vivo, aguardando os colegas entrarem novamente, o professor Consolaro. Pesquise lá em cima logo. A gente está com as perguntas anotadas aqui, estou fazendo os questionamentos que estão chegando, para que o professor responda. Vamos aguardar ele entrar. Gostaríamos de agradecer aí a presença de todos, a participação com o envio de questionamentos, e aguardando o professor Consolaro para que a gente dê sequência aí. Alguém perguntou se a live vai ficar salva. Já a primeira a gente já publicou lá no Stories, depois a gente vai solicitar que a assessoria de comunicação faça a publicação na página do Insta do Conselho do CRO Sergipe, tá? Acho que tem que pesquisar de novo aí. Aí, apareceu.
apareceu ali. O professor está entrando. Vamos dar sequência, pessoal. Mandem as perguntas aí, o que a gente está notando. Olá. Olá, professor. Ô, Anderson, posso recomeçar respondendo uns questionamentos aqui? Sim, sim, pode sim. Olha só, vou deixar bem claro assim. Qualquer profissional que vai atuar na boca do paciente, segundo a COP, né, mostrou, o risco é de 100%. Então, quem atender tem que saber que está correndo esse risco. Ponto. Perfeito. O anestesista, né, o intensivista, ele sabe que está correndo o risco, ok? É da profissão. Então, o dentista que achar que esse risco vale a pena para cumprir uma missão social ou para ele cumprir o seu objetivo financeiro ou econômico ou psicológico, é uma opção dele, ok? Aquele que não quer, ele vai ficar em casa. Agora, veja, quase todo profissional de qualquer especialidade, ele vai ter urgências. E aí o profissional tem o comprometimento com o paciente e ele tem que ir lá buscar, né, atender esse paciente dentro do que é o mais possível e oferecendo o menor risco possível. Ok? Por exemplo, o que é uma urgência? Urgência é um abscesso periodontal, é uma cirurgia periodontal que ficou no meio, né? Ou então você tem uma doença crônica, o paciente é diabético, o paciente é transplantado, ele não consegue limpar a boca adequadamente, ele precisa fazer uma higiene bucal, ele tem uma endocardite bacteriana. Então, veja, esses procedimentos vai fazer parte da urgência que o profissional tem que atender. Ele escolheu a odontologia tem esse risco, ele vai ter que atender, porque ele, no seu juramento, ele se propôs a isso. Agora, se ele não quer, se ele tem mais de 60 anos, se ele também tem uma doença crônica, ele pode passar para um colega que se propõe a atender a urgência nesse momento difícil que estamos passando. Ok? Nós não podemos ser radical. Ok? E outra coisa que é assim, esse vírus está sendo conhecido agora. Então, alguns conhecimentos são desdobramentos de conhecimentos anteriores de outros vírus. Então, a ciência ela é muito cautelosa em concluir. Ela não é política, ela não é religiosa. Então, às vezes, a gente vai falar assim, supostamente, o vírus faz isso ou tem aquilo, porque ainda não se tem uma conclusão definitiva e específica para o vírus. Então, o termo supostamente também cabe para a ciência. Tá certo? Então, muita coisa... E aí, outra coisa, assim, os pacientes com doenças crônicas, se eles constituírem urgência, sim, o profissional vai lá atender. Se ele não quer atender, ele tem que passar para outra pessoa. Ok? Então, é bom entender que, assim, o atendimento tem que ser consciente. Então, eu não quero correr risco. Vamos imaginar assim, eu tenho dinheiro, eu não me importo em falir. Ou, eu tenho dinheiro, os meus pacientes depois eu recupero, eu converso com eles, eu não quero atender. É uma opção dele. Ok? Mas ele não pode negar atendimento às urgências. Aí ele vai ter que passar para alguém. Agora ele pode falar, não, eu quero, eu preciso. Ou eu não preciso, mas é meu papel social, eu vou fazer. Entendeu? Então que ele vá conscientemente. Tá? E não vai assim, não, eu vou porque o Trump falou que eu preciso ir. Não, eu vou porque eu quero ir. É meu papel. Eu tenho risco para minha família, para o meu paciente e para a minha equipe, mas eu vou assumir esse risco. Ok? É inerente então, à profissão. É inerente à profissão, desde que você queira ser ativo nela. Isso. Ok? Então, isso é importante porque uma ou outra pessoa perguntaram sobre isso. Eu estou dizendo de uma forma generalizada para algumas pessoas, ok? Porque é importante a pessoa entender assim, ninguém vai poder falar para você assim, eu não vou atender urgência, você não pode atender urgência. Não se deve. Se você não atender, indique para outro atender. Aí entra os pacientes com doenças crônicas, ok?
E como eu falei no começo, né, no próprio decreto do governo, do Estado, ele incluiu na portaria 57, salvo engano, né, a lista do que seria considerado as urgências e emergências, né, na odontologia, para que fique elencado e os profissionais, né, sigam aquela lista. Então, e também tem a questão da autonomia do profissional, né? O profissional, ele tem a sua autonomia, né, que quando ele graduou lá, ele prestou o juramento como profissional de saúde que somos, né, e a sua autonomia em definir o que realmente é uma urgência e é aquilo tudo que o senhor falou aí, se é realmente necessário ele fazer intervenção naquele momento ou se ele pode, caso ele prefira não fazer atendimento, né, encaminhar para um outro colega. Sim. Né, e eu usei o dinheiro, mas eu posso usar a minha saúde, eu não quero expor a minha família. Se eu posso fazer isso, eu posso, de forma humana, passar isso para um outro profissional. Isso não significa que eu estou sendo desumano e nem estou fugindo das minhas responsabilidades. Eu estaria fugindo das minhas responsabilidades se eu não indicasse ninguém para atender esses pacientes. Se eu fugisse do problema e não resolvesse o problema para eles. Eu posso terceirizar esse problema. Isso não significa só dinheiro. Às vezes, eu tenho pais de 90 anos, que eu não quero correr riscos, ok? Então, são várias coisas que têm que ser consideradas. Tá? Não é só, lógico, o dinheiro, não é só o lucro. Embora isso parece que é o que move as pessoas. Mas, na verdade, muitas pessoas não se pensa só em dinheiro, só em economia, se pensa em vida também, né? Isso. Professor, com relação ainda dos equipamentos de proteção, aquele macacão impermeável, né? Tipo, muitos estão usando macacão de capa de chuva, macacão plástico, alguns podem ser desinfetados, outros esterilizáveis. É realmente indicado, né? No último manual na nota técnica da Anvisa, ele já não faz referência a esse uso. O que é que o senhor tem para falar sobre ele? É assim, tudo que é reutilizável deve sê-lo a partir da autoclave, ok? Se você for fazer desinfecção química desses produtos, você pode reutilizá-los, mas saiba, você não tem 100% de garantia de que esses vírus não estão lá. Ah, mas eu lavei com hipoclorito, eu usei água sanitária. Sim, você pode, entendeu? Mas esterilização absoluta só com a autoclave. Agora, você pode diminuir muito o risco lavando adequadamente as máscaras, lavando com água sanitária, por exemplo, ou outras alternativas. Sim, se você fizer isso adequadamente, você pode falar assim, olha, passou por todos esses químicos. Então, a chance, porque é assim, o que a água sanitária, o que o álcool gel, né, faz com as partículas virais? Veja, supostamente, tá? Ninguém fez nenhum estudo molecular para isso no coronavírus atual. Ele fragiliza, ele quebra os lipídios da membrana e fica mais fácil o agente externo. Então, ele fragiliza a estrutura viral. Ok? Então, desta forma, você pode falar assim que uma lavagem adequada pode reduzir o risco muito, muito. Pode até ser confiável. Ok? Ok. Com relação ao contágio, após o contágio, já tem alguns falam que a pessoa que teve contato, que contaminou, está imune. Existe alguma comprovação científica já sobre isso? Ou, sim. Né, em alguns países já houve algumas pessoas que testaram, mas poderia estar incluso naquela questão do falso negativo, falso positivo, e depois apareceram contaminados. O senhor tem algo a falar sobre isso? É assim, nós conhecemos pouco sobre a doença. Ninguém está seguro falando assim, eu peguei, estou livre. Não, não está livre. Muitas doenças você pega várias vezes, ok? O herpes, por exemplo, é um exemplo clássico, né? A varicela e o herpes zoster é a mesma doença. Então, algumas doenças, a resposta imune oferece uma imunidade temporária, outras uma imunidade permanente. E algumas não oferecem imunidade, ok? Nós não sabemos onde é que está esse vírus.
se ele está naquelas que oferecem uma imunidade temporária de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Como a gripe, por exemplo, a influenza H1N1 oferece de 1 ano, 2 anos. Depois tem que tomar nova vacina. Então, assim, porque os vírus sofrem muita mutação. E ao mudar, ele pode não mais ser pego por aquela resposta imune anterior. Então, a gente não sabe a velocidade de mutação desse vírus. Então, ninguém pode falar assim, eu estou imune. É um perigo. Ok? E se ele estivesse imune, ele estaria ainda podendo transmitir o vírus para a sua família, para os seus pacientes, para os seus colegas de trabalho, da equipe, porque ele pode estar com o vírus na saliva, no nariz, no olho, na pele, no cabelo, na roupa. Então, não é seguro alguém falar que já teve e não vai ter mais e está imune. Isso não é seguro, ok? Agora, a ciência vai descobrir isso. Toda vez que você tem a doença, você vai ter anticorpos. Esses anticorpos, ele não sabe por quanto tempo fica. Entendeu? É uma questão de, sim, a doença é muito recente, ela não tem nenhum ano ainda de existência. Então, a maior parte das coisas a gente não sabe ainda. Porque a ciência, ela usa métodos, e os métodos demoram para gerar um resultado seguro. Então, isso é muito importante a gente deixar claro. Ninguém está imune à doença ainda. Alguns países, sim, tiveram pacientes que tiveram reinfecção. Mas até que ponto? Mas a gente não sabe. Então, a recomendação é que não se sinta seguro. A reinfecção pode vir a se instalar. Ok? Perfeito. Ok. Professor, o senhor tem algum relato com relação à experiência com descontaminação de ambientes com ozônio? Se seria eficaz? Tem algo para falar sobre isso? É igual a luz ultravioleta. Eu vou usar. Eu vou contribuir para a desinfecção. Mas eu não vou, só com isso, desinfetar e falar estou seguro. Não posso falar isso. Da mesma forma, a ozonoterapia, a luz ultravioleta, o aerosol. Mas se você somar um monte de agentes desinfetantes, nossa, é ótimo. Agora, isoladamente, nenhum pode falar, eu fiz uma desinfecção suficiente para isso. Entendeu? Então, Entendi. infelizmente, a gente não tem esse produto ainda. E complementando a resposta anterior, a pessoa que está curada, primeiro, o que é curado, né? Clinicamente, você está curado? Sim. A gente não sabe se fica resíduos da doença no rim, no coração, no cérebro. A gente não sabe. Nós não temos isso ainda. E segundo, é que assim, se você já teve e não tem mais a doença, ou teve e nem ficou sabendo, você está transmitindo o vírus para as pessoas. Se não, através do seu corpo produzindo mais vírus, mas pelo contato físico com a pele, com o pelo, com o óculos, com o falar, entendeu? Com o objeto que você pega, o copo que você toma, né? O espirro que você dá. Então, tudo isso, a gente não tem certeza de como que é ainda. Você não pode falar que eu curei e não estou transmitindo a doença. Não é verdade. A gente não sabe sobre isso ainda. Ok? Ok. Com relação voltando à questão dos antissépticos, né? Questionaram aqui sobre a clorexidina spray, se ela tem eficiência. Então, vamos lá. Na questão da antissepsia, onde está o antisséptico? Ele está lá embaixo. Por quê? Porque o antisséptico, para ele fazer efeito, tem que ser depois da higiene bucal. Então, tem que ter a escovação, o dentifrício, que é água e sabão. Depois tem o fio dental. Para ele ter efeito mínimo depois disso. Então, assim, a preocupação maior não tem que ser o antisséptico. Ao sentar o paciente na cadeira e pedir para fazer um bochecho, é quase que figurativo, porque isso aí, em termos de redução da carga viral, ou um bochecho, é quase nada. Entendeu? O mais importante é assim,
tem muita gente que é muito criativa, né? Então, e são admiráveis, né? Então, por exemplo, no seu consultório, você monta um lugarzinho lá com uma pia maravilhosa, com sabonete linda e cheirosa, com a escova perfeita, com um dentifrício maravilhoso, né? Com o fio dental todo elaborado. E se fala, olha, agora que você vem aqui, vocês fazem a sua higiene bucal e nós vamos te atender. Aí sim. Aí no final você dá um antissético, mas assim, um antissético ali vai ser a cereja do bolo, vamos dizer assim. Não vai determinar a natureza do bolo, mas vai deixar o bolo mais bonitinho. Então, nesse contexto, se você usa clorexidina, se você usa um outro antissético, a diferença não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, a gente não pode falar que a clorexidina não atua. Nós não temos tão fortes evidências assim. Entendeu? Então, o antissético, ele usa... lembre sempre da cereja do bolo. Ele não vai determinar. Né? Então, se alguém falar assim, eu vou atender o paciente e faz gargarejo com clorexidina, com peróxido, não vai fazer efeito nenhum. Lá na UTI é usado porque a boca está em uma situação lastimável. Chama embrocação. Você vai tirar toda aquele matéria orgânica, aquilo que não se higieniza faz 3, 4 dias ou 24 horas. Tá? Mas aí você é num ambiente hospitalar, num ponto focal na vida do indivíduo. Então, o antissético, ele devia ser priorizado para quem se preocupa com ele, com a higiene bucal. Fazer a higiene bucal, então aproveitar disso, fazer um... Não precisa falar que é escovódromo. Fale que é um dente light, né? Sei lá, dá um nome em inglês, faz um marketing em cima disso. Diferenciar o marketing. Fala que aquele dentifrício foi importado, e pode ter sido mesmo. Mas aí sim, aí você está realmente colaborando para reduzir toda essa carga bacteriana, parasitária, viral, fúngica da boca. Perfeito. Outro questionamento aqui é sobre as cabines de desinfecção. Né? Frente a tudo que o senhor falou, né, se elas têm ou não eficácia. Em alguns países, né, em alguns lugares, aqui no Brasil, se eu não me engano, em Fortaleza, eles começaram essa semana nos terminais de ônibus, as cabines de desinfecção. Se seria uma indicação, se teria realmente resolutividade. Você vê, às vezes, o caminhão jogando produtos sanitários nas ruas, água e sabão, hipoclorito, vários outros. Né? E tem as cabines de desinfecção. Veja, para limpar, está ótimo. Vai reduzir? Vai. Reduz a circulação do vírus? Colabora. Impede? Não. Ajuda a diminuir? Sim. Então, veja, eu vou na minha casa com aquela roupa, ou eu vou com outro ambiente, e eu vou tirar. Agora, se antes eu sofri um lava-jato, vamos dizer assim, de spray com desinfetante, claro que eu vou ter menos risco. Mas eu não posso negligenciar na hora de remover, de passar mais álcool, entendeu? De limpar, porque o projeto familiar de te receber ainda continua o mesmo. Não é porque você passou numa área de... Por exemplo, vou chegar em casa, eu vou tomar banho, vou colocar minha roupa num ambiente especial lá, né? Mesmo que eu fui no supermercado. Coloco a roupa, tiro, vou tomar um banho, água e sabão no corpo inteiro, álcool gel na boca, nas mãos, né? Escovação. Vou fazer toda a minha higienização. Então, isso vai reduzir a possibilidade do vírus me contaminar. Agora, se eu chegar direto e continuar na minha casa, eu estou correndo risco e colocando risco todo mundo. Então, se eu passar antes numa cabine de infecção, de desinfecção, claro que vai colaborar. Isso não tenha dúvida. As cidades são muito sujas. Então, jogar água e sabão, jogar hipoclorito, claro que ajuda. Ajuda sim. Tá? Mas não pode achar que você passou por ali e está esterilizado. Por exemplo, no Brasil, o Brasil tem certificado que pode comercializar carne bovina internacionalmente. Por quê? Onde está o gado, quando ele sai, quando ele entra, quando o peão, o boiadeiro lá, o dono da fazenda vai entrar naqueles ambientes, ele passa por um poço químico, onde ele pisa.
ou no lugar como tem uma zona de desinfecção também. Agora, vai resolver? Não. De vez em quando você tem um foco de doença bovina e o Brasil é cortado, como qualquer outro país também é, porque não é 100%. Ok? Perfeito. Ok. Com relação ao uso de borrifadores nos consultórios, aqueles borrifadores, ele é contraindicado? Você tem que analisar bem. É que é triste, né? Você vê falsificações e corrupção com ventiladores. Mas você não tem nem ideia, Anderson. A gente vive numa bolha, né? Quantos álcool gel são falsificados? Falsificados. Com féculas de mandioca. Outro dia apareceu um que é fécula de mandioca misturado com álcool de poço de gasolina. Eu Se vi você um vê a gel de embalagem, cabelo, gel de cabelo com álcool. se você vê o cheiro e a embalagem, é maravilhosa. Então, você tem que saber se tem registro na Anvisa, quem é o fabricante, entrar no site, ver direitinho. Então, esses borrifadores que têm hipoclorito, que tem álcool, tem realmente substâncias químicas que prometem, eles são ótimos. É mais um fator para se somar aos vários. Mas também não vai eliminar o vírus. Vai contribuir para que ele não se difunda tão intensamente. Ok? Perfeito. Então, Ok. assim, a gente tem que... Manuel Bandeira, ele dizia assim, o difícil é ser simples. Seja simples. Analise as coisas com muita propriedade, com muita simplicidade. Se alguém chegar aqui e falar que o xerotônio de urânio, não entra nessa. Vai lá se informar que é xerotônio de urânio. Sabe, o álcool, o hipoclorito, né? Já são substâncias muito consagradas, a água e sabão. Então, assim, não vá atrás de muita novidade, né? Cheque antes, não vá atrás de fake news, né? Porque é a hora que o aproveitador atua sobre nós, é a hora que ele está desesperado. Então, procure informação. Isso é fundamental. O dentista tem que ser um indivíduo que a primeira coisa frente a essa pandemia é ser cético à informação que é recebida, ser cético aos produtos que são oferecidos, né? Porque não tem novidade muito, a coisa não é tão assim milagrosa, não é verdade? Então a gente tem que ser. E aí, como eu lembrei do Manuel Bandeira, né, que disse que difícil é ser simples, porque simples significa conferir, desconfiar, falar com clareza. A Clarice Lispector, uma poetisa, diz assim, não se enganem, senhores, atrás da simplicidade há muito trabalho. Então, não é fácil ser simples, porque dá trabalho, mas funciona. E aí, um intelectual romeno completou dizendo assim, a simplicidade é a complexidade resolvida. Então, vamos ser simples, vamos ser claros, vamos ser objetivos. Não vá atrás de novidades, de fake news. Cheque antes de você passar para frente. Cheque antes de comprar o produto. Veja quem está vendendo. Ah, é um amigo da minha cunhada. É difícil, né? Ele diz que o álcool gel dele é muito bom. Mas eu não sei qual é o registro do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, não é? Na Anvisa. Então, não compre produtos que não sejam autorizados, que sejam supervisionados pelas agências oficiais de controle. Né? Perfeito. Com relação à aerossolização do vírus, professor, o que é que o senhor tem para falar sobre os aerossóis? Os aerossóis. Dos vírus? Isso, a aerossolização dos vírus, né, dentro do ambiente. A questão do uso do aerosol, das canetas de alta rotação, né, dos equipamentos de ultrassom. Temos que ter cuidado, porque, assim, isso que você falou, produz aerosol? Sim. Mas não se engane, tá? Se você não usar isso, for lá trocar um elástico no aparelho ortodôntico, se você for cortar um fio, você está pegando o aerosol da boca do paciente, do nariz do paciente. Entendeu? Aerosol não é só a seringa tríplice, não é só a caneta de alta rotação, então não é só o procedimento,
Tá? Você está no ambiente peribucal, você está contactando com o aerosol do paciente. Agora, vou deixar claro de novo. Isso significa que de forma alguma o dentista não pode atender? Não. Se houver necessidade, por ser uma urgência, ou for uma opção do profissional trabalhar nesta época de pandemia, ele tem que saber disso. É claro, se ele usar aerosol da caneta de alta rotação, da seringa tripla, bom, aí então tem muito mais aerosol. Mas o aerosol simples da respiração não é negligenciável. Tanto não é que começou-se a usar máscara porque viu-se que a máscara continha esse aerosol e que é ele que estava contribuindo para a maior disseminação da doença. Então, só respirar, só falar já é suficiente, né? Para disseminar. Infelizmente, eu acho que a gente tem que lutar agora para passar mais rápido esse tempo. Tá? Com relação à sorologia, professor, se a pessoa tiver sintomas, somente para ela ser feita, só se tiver sintomas, ou... Eu não sei qual é a sua experiência com diagnóstico e semiotécnica, semiologia, mas quando eu assisto o jornal, as notícias, eu fico até um pouco triste, né? Porque parece, se tem a impressão, que a COVID você faz diagnóstico com teste. E não é verdade. Ok? O diagnóstico da COVID, gente, é clínico. O professor de semiologia, de semiotécnica e propedêutica, ele tem a mania, eu tive um que falava isso quase todo dia, neurotizando os alunos. A clínica é soberana sobre os exames, sobre as imagens. Sim, a clínica é soberana. Tem que ter a compatibilidade. Mas, às vezes, essa compatibilidade não existe com o exame. Mas o paciente tem o sinal, o paciente tem o sintoma, o paciente tem as evidências. Então, o diagnóstico da COVID é clínico. Por questões de seguro de saúde, por questões políticas e tudo mais, não se coloca no óbito do paciente que explicitamente morreu de COVID, mas que, como não foi feito o teste, coloca pneumonia. Gente, não é assim, entendeu? Então, o diagnóstico é clínico. Então, quando você tem um diagnóstico clínico, a falta de ar, começa por aí, você vai até o posto de saúde, você vai até a UPA ou até o pronto-socorro, tá? E de lá, você vai, conforme a evolução, recebendo os devidos cuidados. Mas os pacientes assintomáticos estão transmitindo a doença. Então, você vai fazer o diagnóstico, a própria recomendação, só vá lá quando você tem a falta de ar. Pronto, eles estão falando do diagnóstico clínico. Ele está falando assim, família, faça você o diagnóstico clínico. Se tem falta de ar, é COVID. Depois, na hora de colocar no óbito, não pode colocar. Como não pode colocar se você está ensinando a pessoa a fazer um diagnóstico clínico de COVID? Ok? Então, é muito importante a gente ter essa ideia de que, para você morrer de COVID, não precisa fazer a sorologia. Os diagnósticos clínicos, o médico, ele sabe que é o COVID, mas ele não é autorizado a colocar que ele morreu de COVID sem ter a sorologia. Entendeu? Então, é muito complicado isso. O teste, ele é importante no contexto, mas mais importante é o diagnóstico clínico feito pelo médico que foi treinado para isso. Ok? Ok. Alguém questionou sobre o ozônio de novo aqui, se ele seria irritante para as mucosas, principalmente para os olhos, né? Se ele... Não, quem faz a ozonioterapia, a aplicação de ozônio, tem que seguir o protocolo de aplicação, né? Então, é claro que se precisa proteger os olhos, que se proteja os olhos, né? Então, tem toda medicação técnica conforme o protocolo utilizado, ok? Mas também não vai esterilizar, vai desinfetar o ambiente, vai desinfetar a região, ok? Ok. Questionário sobre jaleco de tecido, mas o senhor poderia falar se
no meu entendimento, acho que o jaleco de tecido é algo que não vai ser mais, digamos, utilizado, né, nessa época. Ou se poderia ser utilizado, que forma, qual... Com relação aos jalecos, né, proteção, de que É que forma? assim, é que o vírus é muito danado, né? E a peça avental é muito complexa, cheia de dobras, cheia de costuras, né? Então, assim, o mais seguro é o descartável. É claro que as pessoas vão falar, mas é caro. Nós não estamos discutindo o custo, ok? Antes da AIDS, não tinha máscara, não tinha óculos, não tinha gorro, não tinha luva, Anderson. Dá para você acreditar que os profissionais tratavam os pacientes sem luva. Em cima do balcão tinha uma água fervente, onde se fervia os fórceps, as alavancas. Então, assim, Flambava as limas de endodontia. isso. Então, tudo isso aumentou o custo. E o custo foi sendo absorvido pela prática do dia a dia. Então, é inerente, nós vamos ter custos, vamos ter que mudar nossas planilhas, né? Vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho, né? Vai, por exemplo, isso é uma coisa importante que aqui a pessoa está perguntando assim, quer dizer que toda falta de ar é Covid? Não. Na pandemia, você tem que alertar a população de que vá ao posto de saúde porque você está inquieto, ansioso. Não. Só vai se tiver falta de ar. Isso é um sinal clínico preocupante. Mas temos várias situações clínicas que geram a falta de ar. Outro dia, uma amiga, ela estava com falta de ar. E ela era uma profissional que estava atendendo urgências. Ok? E por isso mesmo ela estava isolada da família, sozinha. Você imagina a cabeça desse colega, dessa colega? Ela quase que pirava. Então chegou uma hora, depois de 10, 15 dias fazendo isso, ou mais até, ela começou a sentir ser ofegante, e aí ela ficou, não, eu estou com falta de ar. Ao chegar lá, fizeram todos os exames. Não, ela estava ansiosa. Ela estava estressada. O estresse provoca falta de ar? Sim. Mas é recomendável não ir? Não, vá. Se não for, os colegas lá vão falar, não, olha, fica calma, você está nervosa, é natural, e pronto. Agora, tem outras pneumonias, tem outras gripes que geram falta de ar também, tá certo? Outras doenças respiratórias. Mas o ponto de partida para uma pessoa, nessa época de Covid, ir até o posto de atendimento é essa falta de ar. Ok? Perfeito. Ok. E você perguntou também, foi sobre o que eu estava falando? Você tinha feito uma pergunta. Deixa eu lembrar aqui. Foi sobre o ozônio, a questão da mucosa da proteção. Foi sobre isso. Já respondi, mas você tinha feito uma outra que eu não estou lembrado. Eu vou me encontrar aqui nas planilhas. Pediram para falar sobre os autoclaves classe B. Se o senhor tem algo a falar sobre esse tipo de equipamento. Não, eu não tenho como falar com segurança. A aprovação já foi falada. Agora, assim, o diagnóstico, então, da COVID, enquanto doença, enquanto estudioso da doença, claro que é clínico. Agora, eu estou numa situação que é a ideal. A pandemia não é a situação ideal. Para dar esse diagnóstico, eu vou pedir testes sorológicos. Mas na situação que nós estamos, com a ausência de testes, nós podemos dar diagnósticos seguros de COVID, juntando todos os sinais e sintomas, com segurança, clínico. Ok? Agora, nessa época de pandemia, por quê? Porque você não tem exames para todo mundo e você tem uma certa urgência de definir o diagnóstico. Ok? Agora, o diagnóstico clínico ele pode errar? Sim, os exames também podem errar. Nós somos seres humanos e, como tal, imperfeitos. Quem falar que é perfeito, claro que está totalmente enganado, né? Somos falíveis. Totalmente. Outro questionamento, pessoas. Uma simples avaliação, simples entre aspas, sem a formação do aerossol, você já explicou agora há pouco, né?
se poderia ser feito com a N95. Né? Na última norma desculpa, da Anvisa, né, da nota técnica de sexta-feira, ele já nem inclui a máscara cirúrgica na lista dos equipamentos de proteção para a odontologia. Já fala da N95 ou similar, né, o PFF2 ou similar. Tem algo a falar sobre Então, isso? sobre as pessoas que gostam das coisas muito certinhas e muito fechadas, é importante essa portaria, que foi a portaria 1480, né? Então, assim, todo mundo usando essas máscaras. Aí vem 50 máscaras que não podem ser usadas porque elas não funcionam adequadamente. Então, assim, até a segunda ordem é assim. Então, nós temos que escolher a marca adequada fora dessa lista, né? E logicamente, você, no começo, nem máscara é recomendável. Agora todo mundo está usando máscara. Por quê? Há uma evolução do assunto. A ciência vai esclarecendo gradativamente. Né? A ciência é muito dinâmica, porque a doença é muito recente. Tá? Então, assim, só a lua cirúrgica não retém o vírus. Então, por isso que os trabalhadores da saúde têm que se proteger com a N95, às vezes põe uma máscara cirúrgica por cima, se reforça com escudo. E aí, tudo isso é um conjunto de fatores para impedir a contaminação da pessoa que está operando aquele paciente. Sempre lembrando que o paciente que transmite a doença não é o paciente que tem Covid. É o paciente que é assintomático. Os doentes estão nos postos de atendimento, estão nos hospitais. Perfeito. O oxímetro, ele tem utilidade? De que forma? Os oxímetros? Ele é um parâmetro para você ver função pulmonar. Ok? Então, assim, mas então eu vou comprar um oxímetro. Você pode até comprar, mas agora tem que saber interpretar. Num contexto clínico, ele pode ser, sim, interessante. Mas, assim, então eu vou ter oxímetro na minha casa? Não, necessariamente. Né? Tem que ficar atento à sensação de sufocamento, de respiração adequada. Né? Agora, o oxímetro é um aparelho que é um ponto no contexto. Sozinho também ele não resolve nada, não. Perfeito. Com relação aos respiradores chineses, né, esses que foram contraindicados, questionaram se seria o caso de utilizar mesmo a máscara cirúrgica na falta, né, mas tu acabou de responder que deve ser trocado o respirador por uma máscara de qualidade, né, de referência. Sim. Outra sobre a N95, o senhor já acabou de falar também, né, os jalecos, né, descartáveis. Sobre o Surfic, questionaram aqui sobre o Surfic, exatamente se o senhor tem algo a falar sobre isso. Será que é aquele purificador de ar? Eu acho que é o exaustor, né? Exaustor e tal. Que tipo de exaustor? Eu falei no tipo começo, se isso. for isso que eu estou pensando, ele absorve o ar, trata em alta temperatura e depois solta com substâncias químicas. Eu não tenho experiência com um aparelho, mas eu sempre gosto de lembrar o seguinte, olha, esterilização só química não existe, tá? Então, precisa ser checado isso, mas não se iluda com isso, tá? Isso é bom? Eu usaria, ótimo. Mas eu não garantiria que o ambiente está livre do coronavírus e de outras bactérias, ok? Então, mas pode ser usado isso em ambientes de fabricação de alimento, em ambiente... Bom, por isso que de vez em quando você tem escândalos sobre contaminação de ambiente, porque se falha, ok? O ar é muito contaminado, e não é só pelo coronavírus. Nós temos muitos vírus na humanidade, mas são muitos, muitos. Você tromba com eles toda hora, só que eles não têm como entrar nas nossas células. Você respira vírus toda hora, mas ele não tem como entrar. Quimicamente não bate o vírus com a célula humana. No caso do coronavírus, aqueles espetinhos que tem na superfície daqueles desenhos bonitos de coronavírus encontram
uma proteína onde eles se ligam. Aí a porta abre, da célula abre e ele entra dentro da célula. Então, para as células humanas, esse vírus sofreu uma mutação e consegue entrar. Coronavírus tem um monte de vacinas contra para os animais. É uma família enorme de coronavírus. Só que os outros não conseguem entrar no nosso corpo. Esse tem essa proteína spike aí, que entra e abre a porta. Por azar, isso aconteceu, né? E aconteceu na China, e aí, por azar, né, foi a evolução natural, ninguém fez nenhuma conspiração, a ciência já demonstrou isso muitas vezes. Então, aconteceu essa mutação e entra. Então, o vírus está toda hora em nós. Ok? Então, a gente também não pode ter aquela neurose de limpar o ar de tudo, porque sempre foi assim. Né? Ok? E assim, os vírus, é importante ser dito isso, eles sofrem mutações muito comumente. E, Anderson, a gente tem que ficar ativos como componentes da humanidade. A cada 5 a 7 anos se espera novas pandemias. Então, a gente tem que ficar esperto. Por quê? Os vírus sofrem mutações quanto mais gente tem no mundo. Quanto mais alimentos consumimos, quanto mais animais nós matamos. Então, aquele processamento enorme de animais, aves, porcos, bovinos, né? Caprinos, não importa, né? Aquele processamento de alimentos, aquele monte de gente no mesmo lugar, milhões de pessoas vivendo numa cidade. Então, é um ambiente que o vírus precisa para sofrer mutações com mais frequência. Então, essas mutações vão acontecer cada vez mais frequentemente, porque a cada ano a quantidade de milhões e milhões de pessoas que estão aumentando entre nós é muito grande. Então, o humano tem que se acostumar que pandemias elas serão mais frequentes. O Bill Gates, ele previu essa pandemia em 2015. Isso está na internet, um vídeo que ele gravou dando uma aula falando sobre isso. 2015. Perfeito. 5 anos atrás. Professor, ainda com relação, voltando ao assunto das máscaras, qual o tempo de indicação de uso para as PFF2 e as N95? Alguns estimam o tempo de horas, outros por dia, se for bem conservada. Qual é que o senhor tem a falar sobre as máscaras? Então, um professor de origem chinesa na USP de São Paulo, ele soltou um vídeo mostrando como fazer isso na panela de pressão, na autoclave. São várias formas de se fazer isso, entendeu? O ideal é que a pessoa use, tenha bom senso da umidade, tenha bom senso do ambiente que ele está, né? E depois que seja descartável, isso é o ideal. Existem protocolos para que se higienize? Sim, existe. Tá? Mas o ideal não é isso. Tá? Então, tem profissionais que vai para a UTI, fica com aquela máscara e depois, quando ele sai, ele descarta. Ok? Porque ele é um ambiente altamente contaminado. Né? Então, o ideal seria ser renovar, não ser descartável. Tá? Esse seria o ideal. Nós não vivemos no mundo ideal. Então, às vezes, precisamos fazer essa reutilização. Existem vários protocolos para isso. Se você quiser, eu posso enviar esse vídeo para você e você coloca no site do CRO para as pessoas. É um vídeo de uns 10, 15 minutos, bem interessante. Tá? Perfeito. Agradecemos, gostaríamos sim. Okay. Com relação aos respiradores Delphi-Tron, se o senhor aconselha, questionar aqui. Respirador Delphi-Tron. Especificamente, eu não tenho essa experiência ou conhecimento específico desse tipo que está solicitando aí. O bochecho Blue M, se o senhor indica, e se sim, quais as situações? Sobre os bochechos, eu já falei, não sendo com solução co-carcinogênica, como o álcool, e não sendo com peróxido, os bochechos serão praticamente, têm o mesmo efeito, desde que acompanhados da higiene bucal, né, com escova, e fio dental. Tá? Então, você pode usar desde que não seja agressivo ao paciente,
né, que o efeito é não se iludam com bochechos, com gargarejos, com enxaguantes, ok? Eles são complementos de uma higiene adequada, feita com escovação, né, dentifrício e fio dental. Perfeito. Professor, a gente está chegando no nosso final da segunda etapa. Gostaria imensamente, em nome do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe e de todos os dentistas, auxiliares, técnicos, né, das profissões auxiliares da odontologia sergipana, agradecer a disponibilidade do senhor em participar dessa live, esclarecendo, orientando, né, uma conversa extremamente produtiva. Agradecer a todos aqueles colegas que se disponibilizaram a participar, né, sugerir perguntas e deixar a palavra para o senhor finalizar aí. E, mais uma vez, muito obrigado, né, e nos encontramos em outras oportunidades. Prazer revê-lo. O importante é termos serenidade, muito controle mental, né? E não deixar se iludir por fake news ou por vendas milagrosas. E sempre nós temos que ser solidários com os colegas, né? Isso é fundamental. Então, se você for procurar lá na internet fofocas de artistas, pagodeiros, um não fala mal do outro. Um sempre está prestigiando o outro. Jogador de futebol é a mesma coisa. Cantador de música de viola também. Eles não falam mal um do outro. Um prestigia o outro. E são profissões de pessoas que vêm geralmente de uma origem bem humilde, que às vezes nem escolaridade tem. Já o cirurgião dentista, nós temos que aprender com eles. Nós temos escolaridade, nós temos nível superior, temos um discernimento mental melhor. Então, toda vez que o dentista falar mal de um colega, lembre-se, está falando mal da sua própria arte. Entendeu? Então, nós não podemos falar mal do colega. Se você tem alguma coisa a falar, ligue para ele, escreva para ele, convide-o para tomar um café ou visite-o. Seja autêntico. E vai lá e fala, olha, cara, você não estou gostando disso, vamos conversar sobre isso. Vamos fazer crescer junto, talvez, e é possível, é você que está errado, não é ele. Ok? Então a gente tem que aprender com essas profissões mais simples na sua origem, que é o pagodeiro, que é o sertanejo, que é o jogador de futebol, nós temos que aprender. Vamos agregar, somar, solidarizar-se. Se um colega está em dificuldade financeira, de paciente ou coisa assim nessa época difícil, vamos procurar ajudá-lo, né? Então, um colega médico, ele teve a Covid. O cara jovem, mas o cara não tinha nada para ir para o hospital. Foi entubado, ficou numa UTI. Meia hora antes de ser traqueomizado, ele acordou, se recuperou, está em casa. No segundo dia, se descobriu, olha só que coisa, que ele não tinha plano de saúde. Que a UTI ia ficar muito cara onde ele estava. Sabe o que os colegas fizeram? É de arrepiar. Todos deram uma quantia substancial, mais de 100 colegas, e pagaram o hospital para ele. Então, veja, isso é exemplo de solidariedade. Então, o dentista, com coisas menores, também tem que ser assim, um ajudar o outro. Ok? Então, essa serenidade, essa solidariedade, esse desarmar a mente, né? Tem que desarmar, o outro é próximo, o outro é humano. Nós vamos na missa, no culto, né? Na reunião espírita, e aprendemos o quê? A ser bom, a perdoar, a respeitar o próximo. Façamos isso na nossa profissão, na nossa prática do dia a dia. Essa é a mensagem que eu deixo a todos, com muita paz no coração. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, uma boa noite. Para vocês também, tá? Obrigado.